Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor João, sou professor de Geografia, especialista com doutorado na área de Geografia Urbana e Regional. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas notícias que saíram recentemente nessa semana sobre a questão do conflito entre Israel e a Palestina, sobre o próprio Irã e também sobre o leilão das áreas ali de exploração da Petrobras, tá, gente? Então bora lá. Nessa semana foi publicado um estudo aí de alguns pesquisadores que fizeram em parceria, tá? Pesquisadores da Universidade do Reino Unido, ali da Bélgica, também do Instituto de Pesquisa da Suíça, da Palestina, tá? Eles fizeram o levantamento sobre a subnotificação da quantidade de pessoas que teriam já morrido nesse conflito ali na região da Palestina. Então, segundo esse estudo aí, eles fizeram um compilado, né, de dados que mais ou menos entre ali o final de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, eles conseguiram analisar essa subnotificação. E esses pesquisadores acreditam que mais de 85 mil pessoas já perderam a vida no conflito, né? Principalmente na faixa de Gaza. E aí o que é que acontece, né? Esses dados servem para mostrar que a própria narrativa do governo de Israel, dizendo que a Palestina tem inflado esses números, ela está incorreta, né? Então, estima-se que dessa população, até janeiro de 2025, tá? 56% mais ou menos é formado por mulheres, crianças e idosos, tá? Ou seja, a maioria das pessoas que estão morrendo na faixa de Gaza são pessoas em vulnerabilidade social, né? São civis e, em sua minoria, composta por militares. Além disso, né, outro estudo que foi realizado recentemente mostrou que 95%, tá? 95% das áreas agricultáveis da faixa de Gaza estão destruídas. Em grande parte do território da questão da área urbana também, como se pode mostrar. E se você for acompanhar as outras redes sociais, vocês vão ver que está bastante danificada também. E aí esse estudo é bastante importante para mostrar a quantidade, né, de pessoas que estão sendo afetadas. Inclusive agora também a ONU soltou uma notícia de que nos próximos dias a possibilidade de crianças morrerem de sede, tá, na faixa de Gaza é muito grande, tá? O bloqueio que segue de combustível aí, que Israel impôs a região aí, ela já chegou nos seus 100 dias. Então, existe essa possibilidade de crianças começarem a morrer de sede, né? Sendo que a água ela é muito utilizada, né, não só para o ser humano ingerir, mas também para outras funções, né, básicas do ser humano e também para fazer alimentos, né? Ou seja, é muito importante. A gente sabe que o ser humano acaba vivendo muito pouco tempo sem a água, né? Então, é muito importante aí que Israel voltasse a liberar as passagens ali para que as pessoas, né, a população mais pobre principalmente, né, mais em vulnerabilidade pudesse utilizar pelo menos uma água potável de qualidade, né, para não sofrer como vem acontecendo. E aí o Irã voltou a falar, né, hoje se propôs a falar um pouquinho sobre a questão do conflito e a investigação que está acontecendo. Segundo aí uma notícia do governo estatal iraniano, tá? Existe uma investigação, principalmente feita pelo. Tá, existe uma investigação sendo feita, né, pela CIA, né, o Serviço de Inteligência norte-americano, também tem ali o Serviço de Inteligência do Reino Unido, tá, que estaria ali fazendo também levantamentos sobre essa questão de conversas, né, sobre o possível enriquecimento do urânio, sobre o governo Trump. Então aí o Irã está dizendo que esses institutos, né, de investigação estariam ali fazendo esse apanhado sobre o Irã, né? E o Irã tem acompanhado, inclusive também o Mossad, né, que é de Israel, ou seja, essas três grandes, né, grandes institutos de pesquisa estariam por trás aí fazendo uma grande investigação do Estado iraniano nesses dias aí, gente, tá? Tem uma outra questão interessante aí, né? O Trump, ele acredita que esse cessar-fogo vai acontecer, vai se manter, na verdade, nos próximos dias, né? Segundo o próprio presidente aí. E agora ele meio que se voltou um pouquinho para a economia interna do país, né? Reclamando, como eu falei no outro vídeo, sobre a postura do Jerome Powell, né? O presidente do Fed, do Banco Central americano, sobre a alta taxa de juros, né? E aí a política de tarifaço, né, de tarifas sobre a maior parte dos países, né, fora dos Estados Unidos, continua. Então, além disso, o Trump também se reuniu com a OTAN, né? Essa semana aí eles chegaram meio que a um consenso do aumento da quantidade de investimento em gastos militares para a União Europeia nos próximos anos.
Com relação ao Brasil, gente, tá? O Ministério Público Federal, ele quer embargar a continuação do leilão das áreas que foram, né, dos campos petrolíferos que foram leiloados no último dia 17 de junho pela Agência Nacional de Petróleo, tá? Então, o MPF, né, fez essa denúncia e a Justiça Federal do Estado do Pará ficou de acatar ou não, né, e embargar as próximas etapas do leilão. Principalmente porque eles alegam que comunidades tradicionais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, tá, ribeirinhas, elas precisam ser ouvidas nesse processo, né? Então, para o MPF, essas populações não foram ouvidas durante esse processo de leilão que aconteceu nas últimas semanas aí. Essas populações precisam ficar cientes, né? E fazer também um levantamento de possíveis impactos climáticos, tá? Resultado da exploração do petróleo na margem equatorial. Ou seja, o MPF acredita que o IBAMA, o governo brasileiro, precisa tomar ciência, né? E estudar, né? E também procurar mitigar possíveis impactos ambientais decorrente das mudanças climáticas. E a gente sabe que é claro que a exploração do combustível fóssil, no caso do petróleo, ela gera um aumento de emissões de gás carbônico na atmosfera. Ou seja, o MPF está correto por fazer esse tipo de cobrança, porque realmente, quando a gente utiliza as matrizes energéticas não renováveis, a gente está contribuindo para as mudanças climáticas, para o aquecimento global a médio e longo prazo. Beleza? Então, além disso, a COP30 vai estar sendo realizada aí no Brasil, agora em novembro. É preciso se discutir uma escala mais ampla essa questão, com representantes, né, estadistas do mundo todo. E a gente sabe que agora, com o governo Trump, ele meio que deixa de lado as políticas da mudança climática, já fez corte de verbas, inclusive em universidades importantes como a própria Harvard, tá? Eles diminuíram muito o apoio, fizeram corte de gasto, né, quando o Elon Musk estava lá à frente lá do Ministério de meio que de Eficiência do governo, fizeram um corte principalmente na ajuda humanitária aos países, né, da América Central, da América do Sul e também da África. Ou seja, a eficiência só serviu mesmo para atingir os mais pobres do governo, né? Enquanto que outros contratos, principalmente com armamento militar, oferta né, de tecnologias, principalmente para Israel e outros estados que apoiam os conflitos, não foi cortado nenhum dólar sequer, né? A gente sabe que a política norte-americana é uma política beligerante, né? E aí ela acaba sempre fomentando, né? Investindo na guerra, na máquina de guerra. No caso do Brasil, gente, a gente viu que teve aumento da taxa de juros aí para 15%, tá? Ou seja, isso acaba entravando a economia, né? Fazendo com que o consumo do brasileiro diminua muito, principalmente no curto prazo, na tentativa que o Banco Central já utiliza há bastante tempo essa tática, né? Essa estratégia de conter a inflação, né? A ideia da inflação a 3%, que é buscada como meta pelo Banco Central, acaba afetando sempre o consumidor. Isso é um problema, né? E aí usa-se o discurso da responsabilidade fiscal com os gastos e, além disso, o governo, né? Por exemplo, os parlamentares têm uma voz muito mais ativa durante esse governo. O que é que acontece? Eles agora aprovaram na Câmara dos Deputados o aumento da quantidade de deputados de 513 para 531, se eu não me engano, ou 532, não sei o número certo, tá? E alegando e dizendo que a folha salarial não seria aumentada, não teria impacto no orçamento, né, deste ano. Mas especialistas já fizeram ali um levantamento, estima-se que até próximo de 67 milhões de reais seria impactado na folha do orçamento. E vale lembrar que se essa mudança for aprovada, o que vai totalmente de contramão ao que a população prega, porque institutos de pesquisa já fizeram levantamentos em entrevistas perguntando se a população quer, né? 3 de cada 2 brasileiros não quer aumento da quantidade de deputados, nem de senadores, que a gente sabe que isso incha a máquina pública, incha de uma forma que a gente só vai pagar e alimentar cada vez mais essa classe de pessoas que ficam lá decidindo por nós, que na verdade nem nos representam. Isso é um fato. E aí a gente está falando do aumento da quantidade de deputados e a gente tem que lembrar que existem verbas impositivas que são atreladas a cada deputado. Então, cada deputado vai ter uma verba ali impositiva, ou seja, é mais dinheiro que vai para essas verbas impositivas que deveria ser utilizadas na saúde, na educação, na segurança pública, né, na qualidade do ensino, na melhora, né, do serviço público em geral, e que aí vai escorrer
para bases de deputados para próximo das eleições, ou seja, uma coisa totalmente absurda que está sendo votada e que ainda a gente ainda pode contar ainda com o veto presidencial, né? Quem sabe a gente consiga esse veto presidencial, sabendo que esse mesmo Congresso fez a aprovação, tá? Aprovação, na verdade, não, ela vetou, né, a questão de que o governo queria fazer a taxação de transações financeiras do IOF, né? O IOF, para quem não sabe, gente, ele é muito utilizado em transações, né, de quem mexe com dólar. Ou seja, essas pessoas que ganham muito dinheiro, grandes empresários, acabam não pagando imposto e, em média, aí, uma professora média da rede pública paga entre 10% a 27% da sua renda só em imposto, enquanto que as grandes fortunas, mais ou menos 0,1% da população mais rica, ela não paga nem 2% de impostos no nosso estado, no estado brasileiro. Então é preciso sim fazer uma redistribuição da forma como esse imposto é cobrado, a sociedade está fazendo, e pelo menos esse governo tem tentado fazer, mas a gente sabe que é uma batalha difícil, sendo que a maior parte de quem está no poder, existe uma bancada ali, né, de empresários, bancada ruralista, bancada de evangélicos, de militares, são pessoas que, na verdade, não representam a classe pobre nem a classe média brasileira. E a gente acaba sendo prejudicado extremamente pela constituição de uma legislação que foge àquilo que seria uma lógica voltada, né, para a nossa população brasileira. Mas existe tempo ainda, a gente pode tentar fazer mudanças na próxima eleição de 2023, de 2026 que está chegando. Então a gente precisa ter consciência de classe, a gente precisa escolher melhor, principalmente deputados federais e senadores que nos representam lá. Porque no fim das contas, se você escolher um representante que não atende aos seus interesses, os interesses da classe mais pobre, a que precisa da rede de infraestrutura, precisa de transporte de qualidade, de água, de energia elétrica, de saneamento básico, né, de esgoto. Se a gente não escolher pessoas que tenham em mente essa pauta, a gente vai acabar escolhendo pessoas que, né, vão querer fazer mudanças aí para aumentar os seus privilégios. Inclusive, o Hugo Mota, né, presidente da Câmara, está querendo fazer. Não sei se foi ele, um outro deputado, queria que colocou um projeto em pauta para a acumulação de aposentadoria de um deputado com mais um cargo que ele exerce. Ou seja, um gasto extremamente gigantesco da máquina pública, gente. Então, muito se vende a imagem de que o gasto público que lesa o cofre, né, do governo, da União, são os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, quando na verdade quem mais lesa o bolso, né, do brasileiro é o legislativo, gente, né? E vale ressaltar que a gente paga próximo de 800 milhões a mais ou menos 1 trilhão de reais para juros da dívida pública todo ano para os banqueiros, sai do nosso bolso para pagar esses juros que deveria ser revestido na qualidade de vida e na economia brasileira. E esse dinheiro acaba escorrendo pelo ralo e indo para o bolso de rentistas e banqueiros e especuladores, né, dentro do mercado financeiro. Então é isso, gente. A notícia de hoje, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não conhecer, nosso canal está chegando agora. Deixe o seu like, né? Se inscreve no nosso canal, comenta o que você acha dessas notícias, se teve alguma que lhe chamou mais atenção, tá? Que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo novo aqui todos os dias, tá? Sobre geografia, geopolítica e atualidades, e também economia, porque não da política brasileira, tá? Um abraço e até a próxima.